Os receios de expansionismo russo são justificados, na sua opinião? Creio que não devemos exagerar esse assunto. Só os 28 membros da União Europeia têm 1,5 milhão de pessoas em uniforme. É o dobro do tamanho das Forças Armadas da Rússia. Não é um número de tropas preparadas para o combate, mas os 750 mil russos também não estão todos preparados. Por isso, acho que não estamos ameaçados militarmente. Quanto à guerra cibernética, sabemos que a Rússia foi acusada por alegadamente interferir nas eleições, por exemplo. Acredita que os países da NATO se devem preparar melhor para lutar contra esta ameaça cibernética? É algo que todos os Estados da Europa têm que abordar simplesmente, convencendo as pessoas que não há nada na narrativa russa que possa ser mais atraente do que o que já existe no seu próprio país ou enquanto membros da União Europeia. A partir daí, as histórias que os russos tentam espalhar na internet, as notícias falsas, etc., tudo isso será descartado porque não será uma alternativa viável para o que as pessoas já possuem enquanto membros da União Europeia. Acredita que a Rússia tem os meios, a tecnologia para atacar e piratear os sistemas militares europeus, por exemplo? Tratam-se de tecnologias muito baratas e muito difundidas, e esse é um dos problemas. A lista de potenciais alvos é ilimitada. É uma infraestrutura crítica e a maior parte está em mãos privadas, por isso é muito fácil criar incómodos. Por outro lado, também devemos perguntar quais são os interesses e as intenções da Rússia. Não é porque alguém tem a capacidade de fazer algo que realmente o vai fazer. Quais são as intenções da Rússia, na sua opinião? Tenho a sensação que o objetivo principal da Rússia é restaurar a sua esfera de influência nos antigos países da União Soviética. Não têm uma agenda contra a União Europeia. Apenas querem enfraquecer a União Europeia e a NATO para que possa ter margem de manobra em países como a Ucrânia. Então, não vejo uma ameaça direta à UE, mas claro, se houver divisões na Europa ou na NATO, os russos, como são oportunistas, provavelmente não hesitariam em preencher o vazio. Vimos na semana passada que Trump não conseguiu endossar a promessa de defesa mútua da NATO. Isto ultrapassa Trump por dois motivos. Existe uma nova elite agora nos Estados Unidos que não é necessariamente de origem europeia e que não olha para a Europa em primeiro lugar. Muitos políticos norte-americanos olham primeiro para a China e a Ásia. Em segundo lugar, já não estamos na Guerra Fria, onde os interesses europeus e americanos coincidiram quase automaticamente. Estamos num mundo com vários polos. Existem diferentes poderes que concordam em certos pontos e discordam noutros, e, portanto, os nossos interesses não são necessariamente os mesmos dos americanos. Basta olhar para a forma como os Estados Unidos olham para a China, de uma forma muito diferente da Europa. Isso não significa que não podemos manter uma aliança forte, mas significa que temos de ser mais flexíveis e que os europeus precisam definir quais os seus interesses e prioridades e agir de acordo com eles, sozinhos, se necessário. Isso significa que a defesa europeia vai finalmente ganhar forma e como? Deve finalmente ganhar forma porque temos vindo a falar disso há 20 anos. Se acontecer agora, será o resultado de uma aliança franco-alemã na defesa. A França e a Alemanha juntas podem ativar estruturas permanentes de cooperação, o mecanismo do Tratado de Lisboa que permite que um grupo central de Estados-membros integre os seus esforços de defesa, dê um grande impulso e crie as condições que permitem à Europa lidar com uma crise de forma autónoma em caso de necessidade. If that is necessary.